Graça e paz, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu quero novamente fazer um vídeo e neste vídeo eu estarei falando sobre fazer discípulos. Primeiro ser um discípulo para depois fazer discípulos. E a palavra discípulo, uma boa definição para esta palavra é aquele que incorpora a doutrina do seu mestre, que se casa realmente com a doutrina do seu mestre, que anda nas pegadas, nos passos do mestre. E Jesus, ele ordena, que façamos discípulos. Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele estará conosco nesta missão de fazer discípulos. Ele é o nosso ajudador, ele estará caminhando conosco e, é claro, nos ajudando a cada dia, nos direcionando a cada dia. O motivo de fazer discípulos é para que a igreja cresça, é para que vidas sejam alcançadas, Jesus, ele deseja que façamos discípulos e não que as igrejas se encham de adeptos. Não, discípulos que seguem a doutrina de Jesus, que amam a Jesus e que são semelhantes a Jesus. Por isso Deus enviou seu Filho, para que o conheçamos e sejamos semelhantes a Ele. Deus deseja que a sua igreja chegue na plenitude. Quando ela chegar na plenitude, o Senhor então fará o arrebatamento da igreja e onde então o reino de Deus virá na sua plenitude. Mas nós sempre vemos na palavra de Deus o desejo de Deus em que, vamos dizer assim, o desejo de Deus para a multiplicação. Então vamos lá, em Gênesis 1:28, Deus disse para Adão, ele disse assim, e Deus os abençoou e disse-lhes, sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sedes fecundos, ou seja, Deus não deseja a esterilidade, ou nem para você gerar vidas humanas, biológicas, e nem gerar vidas espirituais. Nós não podemos ser estéreis, pelo contrário, fecundos. Aí nós vemos depois que o Senhor passou essa fase adâmica, aí veio a fase pós-dilúvio. E aí o Senhor, ele chama Noé e diz a mesma coisa. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, ele lhes disse, sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus sempre deseja a multiplicação e assim é para com a sua igreja. Aí nós vamos lá, quando o Senhor, ele deseja formar uma nação, a nação de Israel, para, através desta nação, ele ser conhecido na terra. Então ele chama Abraão e em Gênesis 22:17 ele diz, Abraão, eu te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Aí nós entendemos, quando ele diz sobre a areia do mar, ele está falando de uma nação terrena, ele está falando da nação de Israel que se multiplicaria. E quando ele fala das estrelas dos céus, ele está falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, Deus diz, no seu descendente serão benditas todas as nações da terra, e aí se refere a Jesus e à igreja. E nós conhecemos muito bem, então, nesse texto, esta ordem de Jesus, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele nos deu uma ordem, para quem? Para mim, para você que conhece a Deus. E nesta ordem, ele diz que ele nos escolheu, nós fomos eleitos, escolhidos para uma missão.
E João 15,16, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Duas coisas: para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto que permanece? O fruto que permanece são vidas, almas salvas, tá? Essa permanece porque ela entra para a eternidade, como a família de Deus. Mas é necessário que eu e você, né, tomemos uma posição, nos posicionemos. Não, eu quero ir, eu quero sair da estagnação, eu quero sair, né, desse comodismo, eu quero ir e ganhar almas para o reino. E então por isso ele disse: eu vos escolhi para que vades e frutifique, sejam fecundos, multiplique. É claro que a obra de Deus, ela é feita através do Espírito Santo, mas Deus, ele usa o homem na terra. Estou aqui, né, falando através da Bíblia. Os escritores da Bíblia foram homens inspirados por Deus. Da mesma forma, hoje a Igreja de Cristo, ela está ainda, né, se formando, ela não está pronta na sua plenitude, e vidas estão sendo acrescentadas à igreja ainda. E Deus, ele deseja usar a minha vida, a tua vida, para que vidas sejam alcançadas. E é claro, é o Espírito Santo que toca no coração, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que regenera, mas ele age sobre a palavra. Então eu preciso pregar a palavra para que as pessoas sejam alcançadas. Eu preciso ter a disposição de ir e fazer discípulos, tá? Então, e discípulos que permaneçam, né? Ou seja, para que o discípulo permaneça, nós precisamos acompanhá-los. E como diz aqui, né, nesse texto que eu li, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, disse Jesus. Então tudo aquilo, eu sou um discípulo de Jesus, tudo aquilo que ele me ensinou, tudo aquilo que ele passou, eu também preciso ensinar. Não fazer discípulo para mim, eu não tenho discípulo, mas fazer discípulos para Jesus, como diz a palavra, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa salvação. Então discípulos para Jesus. Eu não faço discípulo para mim, eu não tenho discípulo, né? Aqueles que eu estou ensinando apontando para o Senhor Jesus Cristo, sabe? E quando você leva uma pessoa a conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, a ter um compromisso com o Senhor Jesus, é um processo. E eu até quero também ler novamente um versículo aqui que se encontra no Evangelho de Marcos 4:28, que diz que a terra por si só frutifica. É claro, a palavra de Deus, quando ela cai na terra, ela vai frutificar, porque o Espírito Santo trabalha sobre ela. Porém, alguém tem que lançar a semente, alguém tem que preparar a terra. Mas aqui nós vemos que tem algumas etapas. Primeiro a erva, depois a espiga, depois a espiga, né, com o grão cheio, e finalmente, quando o fruto está maduro, se faz a colheita. Não se colhe fruto verde, por isso é um acompanhamento. Nós temos que acompanhar, né, a pessoa até que ela cresça, até que ela amadureça, até que ela, por exemplo, se eu pegar uma espiga de milho, e se eu colher ela verde, ela já tem os grãos, porém aquele grão não tem maturidade para que eu deixe ele secar e coloque ele na terra e ele vá nascer. Por quê? Porque foi colhido verde, jamais vai nascer. Então precisa a espiga do milho ou do trigo estar madura para que depois ela tenha condições de frutificar também, né? De continuar o processo de frutificação.
Então nós vemos aqui um processo. Agora eu quero usar um texto lá da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2. Ele escreve a carta e ele dedica a filhinhos, a jovens e a pais. Ele tem uma mensagem para os filhinhos, e ele tem uma mensagem para jovens, e ele tem uma mensagem para pais. Tá? Então vê que é um processo, né? Como nós vimos aqui, primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga e depois a espiga madura. Assim, filhinhos, jovens, pais. Então vamos lá. João 2:1, ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, tudo que um novo convertido precisa saber, precisa entender, é que ele foi salvo. Ele precisa saber que agora ele está numa nova vida e agora ele não está mais numa vida de pecado. Por isso, aqui João diz: escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que vai advogar a sua causa. Porque todos pecamos e o novo convertido, ele ainda está com toda uma bagagem. Então, tudo que o novo convertido precisa saber é exatamente o que eu acabei de falar. Olha, eu não posso pecar mais. Porém, se eu pecar, eu tenho um advogado, eu tenho alguém que vai me justificar. E é tudo que ele precisa saber. Mas aí a maturidade vai chegando. E como que a maturidade chega? Exatamente tendo acompanhamento, fazendo com que esse novo convertido cresça na palavra. Aí ele vai sair do estágio de filhinho, do estágio de uma criança na fé e passar para o estágio de um jovem na fé. Então aqui João, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Olha aí, quando eu passo a conhecer a palavra e a palavra permanece em mim, eu passo a ser forte, porque é a palavra que nos fortalece. Ela é alimento, o alimento para o espírito. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Então João está dizendo: vocês são fortes pela palavra, porque vocês agora já conhecem a palavra está em vocês. E aqui ele acrescenta: e vós tendes vencido o maligno. Veja bem, Jesus Cristo venceu as tentações. Quando uma pessoa vem de uma vida, né, que não conhece a Deus, de uma vida promíscua, vamos dizer assim, uma vida, pode até ter uma vida boa, mas vamos dizer assim, uma vida regrada, uma vida tranquila, mas se ele não conhece a Deus, a mente dele não é uma mente de Cristo. Então ele está mais vulnerável às tentações. Mas quando ele se enche da palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, ele vence o maligno, porque ele fica forte. Então Jesus Cristo venceu a tentação de Satanás quando ele foi levado pelo Espírito no deserto. Você pode ver isso em Lucas 4, Mateus 4. Pela palavra de Deus. Tá? O diabo usou a palavra e Jesus, ele também usou a palavra. Jesus dizia: está escrito, também te digo, está escrito, porque ele conhecia. Então, nós como discípulos precisamos crescer na palavra, no conhecimento. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as duas coisas. Um discípulo, ele precisa conhecer o poder de Deus e precisa conhecer a palavra. Isto é muito importante. Ele amadurece, ele se fortalece, o inimigo não tem mais poder sobre a vida dele. Mas tem um outro estágio, que é o estágio de paz, tá? E está em 1 de João 2,14.
Quando eu falei de jovens, está em 1 de João 2,14, na parte final do versículo. E agora, quando eu falo de pais, está na parte inicial do versículo. 1 de João 2,14. E diz aqui: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Já conhecestes. Quando nós falamos pais, é alguém que já reproduziu, não é? Pais são reprodutores. Um pai, ele tem filho. Um jovem, ele não tem filho. Uma criança não tem filho. Agora, eu vos escrevi pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Então, já é um reprodutor. E quando diz já conhecestes, aí tem algo, né, importante nesta palavra. Já conhecestes. Veja bem, vou citar o exemplo de Maria. Maria, ela foi desposada com José, porém a palavra diz que Maria não conheceu José até que o menino nascesse, até que Cristo nascesse. Então, esta fala de um conhecer mais profundo, de uma intimidade, né? No caso de Maria, estava falando de Maria com José, de uma intimidade sexual mesmo, tá? De um relacionamento sexual. Mas, para que eu venha gerar filhos, né, como reprodutores, como pais, o que o Senhor espera realmente de nós, que saiamos, né, desse estágio de criança, que saiamos desse estágio de jovens, que passemos por esse estágio de jovens e cheguemos ao estágio de pais, reprodutores, aqueles que já conheceram aquele que é desde o princípio, ou seja, já conheceu, já entrou em intimidades. E se você não entrar em intimidade como pai, você não vai gerar filhos para Deus, porque é somente o Espírito Santo que vai fazer isso. Se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem intimidade com o Senhor, você não vai ganhar almas para Deus, você não vai gerar filhos para Deus. Nós vemos aí, às vezes, as pessoas fazendo, né, shows e tantas coisas aí para chamar a atenção das pessoas. Mas muitas vezes se gera filhos bastardos, porque não foram gerados pelo Espírito. O Senhor disse a Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Então é necessário nascer da água e do Espírito, pela palavra, tá? O poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por exemplo, uma serva, ela pode entrar no quarto do noivo e entrar lá e até arrumar a cama do noivo, limpar a mobília, tudo. Mas é só a noiva que vai entrar em intimidades com o noivo. E você, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, é noiva de Cristo, né? Lá em Isaías diz: porque o teu Criador é o teu marido. Então, irmãos, é necessário nós, né, termos um tempo maior na presença de Deus. É necessário nós buscarmos mais a Deus em oração, nós caminharmos com Deus. Então Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o noivo, ele vai andar com a noiva, o esposo vai andar com a esposa. E às vezes nós estamos andando, achamos que estamos andando com Cristo, mas nós nem percebemos Ele do nosso lado, tá? Eu vou estar encerrando porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, muito comprido, mas eu quero dizer para você estas palavras dessa noite, tá? É uma ordem. Você foi comissionado a ganhar almas. Esta é a grande comissão. Sabe que, como já citei aqui, eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis frutos.
Então nós vamos ser julgados um dia lá diante do tribunal de Cristo, por comissão ou por omissão. Por comissão, porque nós somos comissionados a ir e fazermos a obra. E por omissão, por deixarmos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação neste dia. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor seja sobre você e que você possa, estar apercebido de que Jesus está do teu lado, Ele é o teu ajudador e Ele deseja que você caminhe com Ele em intimidade, porque se não andarmos em intimidade com o Senhor, jamais vamos gerar frutos que durem para a eternidade. Deus abençoe a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Sou o pastor Evadir da Igreja Batista Nova Aliança e você pode participar dos cultos da igreja, indo pessoalmente aos cultos, na rua Flamboyant, número 400, Jardim Capoava, Nova Odessa, ou pelas redes sociais, Nós temos o site, www.aliancano.com.br. Você pode entrar lá e clica lá ao vivo e assistir os nossos cultos ao vivo. Pode também entrar pelo YouTube, IBNA Nova Odessa. Você pode entrar também pelo Facebook Nova Aliança e participar dos nossos cultos e ter sempre uma palavra de bênção para a tua vida, Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.